Saudações a todos, eu sou Anubis e hoje, dando continuidade aqui a esta série de vídeos que eu estou fazendo sobre o que é magia, qual a história da magia, quais são os fundamentos por trás dessa ideia, hoje eu vou trazer aqui a vocês uma concepção mais oriental desta ideia. Eu trouxe para vocês aí nos últimos vídeos as concepções da base da concepção ocidental, né, que é grega, né, da cosmovisão grega, com os pitagóricos, com os neoplatônicos, e agora eu vou traçar um paralelo disso tudo com uma outra concepção que é muito interessante, que é oriental. Ela tem uma base hindu, mas também se desenvolveu muito no budismo e trouxeram, né, para o ocidente no que a gente entende hoje, o que a gente chama de Constituição Septenária. Então, vamos nessa. Bem, esse vídeo é apenas um episódio de uma grande outra série que eu estou fazendo aqui, uma série de vídeos, de forma que para você entender todas as ideias que eu vou falar e expressar aqui, é muito importante que você assista os outros vídeos. E é por isso mesmo que eu vou disponibilizar este vídeo aqui no canal em torno de uma playlist, de forma que você assista todos esses vídeos em sequência, para que essa sequência faça sentido como um todo, uma vez que essa ideia é muito complexa, eu não poderia tratar ela em um único vídeo, senão ele duraria horas, seria extremamente desgastante e seria também muito incômodo para a maioria das pessoas. É uma ideia muito densa, muito complexa, então ela precisa ser depurada, vamos dizer assim, né? Então, considerando que você já assistiu todos os outros vídeos, você percebeu, você notou que os últimos vídeos aqui que eu trouxe a vocês são vídeos sobre a concepção dos gregos sobre o que a gente poderia chamar assim de verdadeira natureza humana, que é a base para a gente entender o que é a magia. É entender que nós somos mais que matéria, mais que, enfim, corpo físico, instintos, emoções, etc. Nós temos algo mais além. E é este mais além que é o fundamento da ideia da magia, e é por isso que é tão importante que você entenda todos esses conceitos que são aparentemente complicados, mas que, se estudados a fundo, são muito simples, muito interessantes. Enfim. Então, você deve ter notado que o último esquema de representação aqui, que a última ideia filosófica que eu trouxe aqui para vocês, é a ideia neoplatônica. Né? Na verdade, não é apenas dos neoplatônicos, né? Eu também trouxe a Tetractis dos pitagóricos. Para você entender basicamente tudo isso, você tem que entender que Pitágoras não foi apenas um filósofo, ele foi um místico. Ele estudou profundos conhecimentos na Ásia, no Egito, e ele trouxe esse conhecimento para o Ocidente por meio da Grécia. E na Grécia ele fundou a escola de pensamento dele, enfim, não era só uma escola filosófica, era uma escola iniciática. Ele trouxe todos esses conhecimentos. Esses conhecimentos posteriormente influenciaram Platão e a teoria das ideias de Platão, e posteriormente Platão influenciou outros filósofos, que são os chamados filósofos neoplatônicos. O maior expoente deles talvez tenham sido o Plotino, né? E se você considerar esse arco de influências, né, essa cadeia que conecta todas essas pessoas ao longo de um período de tempo bem longo, você vai entender que, na verdade, o Platão ele era um neopitagórico e, portanto, os neoplatônicos seriam neopitagóricos, ou chame do jeito que você quiser, né? Uma vez que é a mesma linha, né, da mesma tradição, meio que preservada ao longo do tempo com diferentes concepções, com um pensamento que vai sendo refinado, né? E o cúmulo dessa refinação ali da ideia da tetractis do Pitágoras, perdão, é a ideia, né, a concepção humana ali do ser humano por meio da soma
psique e nous. São 3 círculos, né, concêntricos, né, que meio que expressam basicamente o que é o ser humano. A ideia de que nós temos uma natureza física, uma natureza animal e uma natureza mental. O problema é que não é só isso, não são apenas 3 círculos. Como vocês podem ver aí na imagem, existe um outro quarto círculo lá no topo que nós poderíamos chamar de uno, ou a ideia que nós temos de divino, né? Então, recapitulando, a matéria, né, a nossa dimensão material seria soma, seria aquilo que nós temos de comum com as pedras. Existe um nível intermediário ali que seria as plantas, né? Seria num arco de evolução, as plantas surgiram exatamente, a vida, né, surgiu ali da matéria e se tornou algo mais sutil, mais além, que é isso que a gente chama de vida, que tem basicamente essa ideia desse pulsar de energia, é algo animado, é algo que tem um sopro de vitalidade. Mais ainda acima nós teríamos aquilo que nós temos de comum com os animais, né, que seriam as emoções. Ou seja, a vida evoluiu das plantas para os animais e o que nós temos de comum com os animais é exatamente as emoções, os instintos, né? E mais ainda, numa escala de evolução, o que caracteriza de fato o ser humano é a sua capacidade mental de pensar. Ou seja, naquele outro nível intermediário entre o outro círculo, nós temos a ideia do que é o pensamento, a mente do ser humano. Mais ainda acima, lá no nous, né, transcendendo a psique, nós temos a ideia do que é o ser humano no seu nível mais absoluto, né, que seria o nível racional, mas não é essa razão apenas aí, né? Razão tem um conceito bem mais profundo para eles, seria a capacidade de aprender as ideias, as formas puras, etc, né? No outro nível ali, mais entre o intermediário, né, que seria suposto último círculo, nós temos o outro círculo, que seria o divino, né? E ali no segundo ponto nós temos o intelecto de fato, o eu espiritual, aquilo que os orientais chamam de Budi, né? Para lá em cima, por final, está aquilo que nos conecta com o divino, né? Então, se você notar todo esse esquema, você vai perceber que ele, no fundo, são níveis de gradação, exatamente como a Tetráctis ali, a pirâmide pitagórica, né? Que sai da sua base ali em algo que seja extremamente grosseiro e vai se refinando até chegar no topo lá em cima, né? É a mesma representação de uma maneira diferente. E curiosamente, trago a vocês aqui a ideia do que é a Constituição Septenária. Eu trouxe um outro esqueminha aqui para tornar bem didático, comparando ali com a soma psique e nous, né? A Constituição Septenária é a mesma estrutura que essa concepção aí grega, né, podemos chamar assim, só que do ponto de vista oriental. O Oriente é um outro universo extremamente rico. Nessa concepção ela abarca tanto o hinduísmo e depois a religião que surgiu a partir do hinduísmo, que foi o budismo. E estudar essas coisas é muito complicado, porque é um outro mundo, é uma cultura extremamente rica, complexa. Enfim, é muito sofisticado, né, o que vem do Oriente, e é por isso que também é tão complicado. Mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível. E a melhor forma possível de você entender isso é entender que ambas as coisas são a mesma, explicado por meio de esquemas diferentes, em culturas distintas, em épocas diferentes, mas remetem à mesma verdade, né? Então, para os orientais, nós temos o Stula Sharira, que seria o equivalente à soma, seria a nossa parte física, né? Logo acima nós temos o duplo etérico, Linga Sharira, Prana, existem vários nomes, várias denominações, mas novamente seria aquilo que nós temos de comum com as plantas, a energia, a vitalidade. Logo acima nós teríamos o corpo astral, que é exatamente os nossos instintos, as nossas emoções, o Kama Rupa, aquilo que nós temos em comum com os animais. E logo acima nós teríamos o que os gregos chamaram de psique, que é o Kama Manas, né? Que é a nossa capacidade mental, o nosso eu racional, a nossa mente que nós usamos aí todo dia para fazer cálculos, para fazer boas escolhas para nós, centradas no nosso ego, né? Como você pode ver ali no esqueminha, existe um campo limítrofe ali entre o que é a psique, que abarca os dois, né? Que seria o antakarana, que seria uma ponte entre esta mente humana conectada a um outro ponto ali em cima,
que seria, curiosamente, é o mesmo símbolo, né? Uma pirâmide, um triângulo, né? Da Tetrácteis, que seria o eu divino, vamos chamar assim. Essa parte desses 4 níveis abaixo aí seria o eu mortal, é a nossa dimensão que perece, é aquilo que o ser humano tem de que vai desaparecer de fato, né? Chama-se quaternário inferior ou personalidade, enfim, vou explicar mais conceitos à frente, né? Ali vocês podem ver que existe um canal que conecta o quaternário inferior a este triângulo, e que ali no esquema está do lado do que seria a psique, né? Para os gregos, a psique é bem mais complexa, ela abarca tanto essa parte, vamos dizer assim, que seria humanas, né? Tanto nessa parte inferior para a parte superior. Prestem bastante atenção nesse canal aí, que é o Antacarana. Logo acima nós temos humanas puro, que seria, de fato, a mente mais profunda, mais racional, mais conectada com a verdade do ser humano. Logo acima nós temos Buddhi, né? Que seria a... O nome não é por acaso, né? Remete ao mesmo raiz da palavra Buda, né? Buda é o iluminado, né? Então, Buddhi seria a iluminação, a intuição pura, a capacidade de aprender a verdade num sentido mais profundo. E lá no topo, da mesma forma que em Nous, nós temos ali o que seria Atman, que seria o absoluto, o divino, no seu sentido mais abstrato e transcendental. Portanto, isso seria o que nós chamamos aqui no Ocidente de espírito. Note ali aqui no esquema dos gregos, não é exatamente a mesma coisa, mas refere-se à mesma coisa, né? Então, para fazer uma analogia aqui para que você entenda esses dois esquemas, imagine a seguinte coisa. Hoje nós no Ocidente aqui nós temos a ideia dos algarismos. Os algarismos são como a forma gráfica que nós representamos os números, né? Então existe o 2, o 3, etc. Só que independente disso, em várias culturas sempre existiu a ideia do número, embora ele seja representado de maneiras diferentes. Por exemplo, os gregos, os hebreus, os romanos, eles usavam as próprias letras para representar os números, né? Então, por exemplo, nos algarismos romanos, a letra V representa o 5, não é verdade? Os algarismos que nós temos hoje, curiosamente, também surgiram no Oriente, surgiram com os hindus. Na Idade Média, quando os árabes, os muçulmanos chegaram à Índia, eles estabeleceram contato cultural, intercâmbio comercial, etc. E eles notaram que os hindus usavam os algarismos para representar os números, o que transformava tudo isso em algo muito mais prático, muito mais fácil de fazer os cálculos, né? Eles absorveram isso e levaram isso para o Ocidente, por meio de rotas comerciais também. E ali, na Baixa Idade Média, os comerciantes, principalmente os venezianos, pegaram esses números, né, e começaram a disseminar pela Europa, e é por isso que hoje nós temos os números. Então note, independente se um romano da antiguidade representa o número 5 com a letra V, e nós representamos hoje o 5 como o algarismo do número 5, né, é essencialmente a mesma coisa. É a mesma ideia representada por culturas diferentes em épocas distintas. Então, o que nós estamos vendo, o que eu demonstrei para vocês aí desses dois esquemas que representam a natureza humana, ela é essencialmente a mesma coisa, só que para culturas e épocas distintas, né? São esquemas que buscam elucidar a mesma coisa, que é o ser humano, em seu sentido mais profundo, né? Então, a melhor forma de representar tudo isso aqui é com exemplos. Então, imagine como você vê na imagem que existe um monge meditando numa montanha. O que o monge tem em comum com essa montanha? O seu aspecto físico. O corpo físico do monge é tão comum ao que ele tem à volta de si como a própria montanha. É o que ele partilha com o mundo material, o seu corpo físico. E existe uma teoria, né, chamada abiogênese, que, assim, na biologia fala que, bom, a vida tem que surgir de alguma coisa, não é verdade? Então, a vida só pode surgir de algo onde a vida já esteja latente, que seja, ou seja, o mundo material, né? O nada não pode surgir do nada, ele tem que surgir de algo pretérito, né? Alguma coisa só pode surgir a partir de outra coisa. Então, isso é uma evidência muito clara de que a vida, na verdade, ela abarca todo o universo, ela está latente em todas as coisas. Existe um ditado oriental que diz o seguinte: Deus dorme na pedra, sonha no animal e desperta no ser humano.
que esse ditado busca representar? A ideia de que se Deus existe, ele está latente em todas as coisas, em distintos níveis. Ou seja, Deus está tanto na pedra, quanto no animal, como nas plantas, em tudo. Só que na pedra ele está em um sentido, ele está, vamos dizer, essa energia que é o divino, vamos chamar assim, está condensada ali. E ela vai se sutilizando em vários níveis, né? Que é o que eu vou provar aqui para vocês. Porque agora imagine que esse mesmo monge está meditando numa floresta. Essa floresta é a manifestação, é a prova de que existe um nível de energia superior que se manifesta por meio das plantas naquilo que nós chamamos de vida. É uma escala da evolução diferente. A matéria se sutiliza e manifesta aquilo que a gente entende por vida. O que o monge tem exatamente em comum com as plantas, né? Essa energia, essa vitalidade, que é o prana, que é a energia, né? E, novamente, imagine que esse monge está lá meditando, e de repente se aproxima deles vários animais, né? Que seriam estes seres que evoluíram das plantas e se tornaram essa energia latente ali nos seres, na natureza, evoluiu ainda mais, abarcando o que a gente entende com os animais. Essa vida se tornou mais inteligente, mais dinâmica, né? Então ela se tornou ainda mais sutil. E o que o monge tem em comum com os animais? Ele tem em comum os instintos, os desejos, enfim, tudo aquilo que caracteriza o animal. Da mesma forma que o animal tem seu instinto de preservação, nós também temos. Nós temos desejos, nós temos necessidade de nos alimentar, igual aos animais. Agora, imagine um outro cenário onde esse monge está próximo a pessoas iguais a ele. O que ele tem em comum com elas? Tudo. São seres da mesma natureza que partilham a ideia do que é humanas, né? O kama manas, essa mente racional de desejos que racionaliza, que faz cálculos, que busca o autointeresse, enfim, é a base do que a gente entende como racionalidade no ser humano. O ponto é que o monge é um cara espiritualizado. Ele sente que existe algo além disso. E ele busca esse algo além por meio das suas práticas religiosas, dos seus valores, da meditação, da sua busca por evolução espiritual. E para fazer isso, ele precisa empenhar uma longa jornada. Ele precisa fazer uma escalada rumo a ele mesmo, que é exatamente aquela ponte que eu mostrei para vocês que conecta o eu inferior ao eu superior, que é o Antakarana, né? Ele é, vamos dizer, uma escada para o divino. Ele tem que construir degrau por degrau até chegar a esta luz, essa transcendência. Da mesma forma que todo mundo que busca evoluir, busca se purificar, busca se aproximar do divino. E todo mundo que já fez isso sabe o quão difícil é isso. Isso demanda um profundo esforço e uma busca genuína até alcançar este outro nível, que seria a mente pura, né? Manas. Que seria a abertura da consciência do ser humano para o divino. Nesse estágio, o homem ele transcende, ele se torna aquele mestre que as pessoas veem nas histórias. Notem que o monge, depois dessa jornada, ele é alguém mais velho, mais maduro, com a mente mais pura, mais profunda, mais transcendente, enfim, ele é alguém mais maduro, mais evoluído. E existe uma outra escala além dessa, que é Budi, como eu mostrei para vocês na representação gráfica. Budi seria a intuição, né? Como eu falei para vocês, Budi não é por acaso, a palavra raiz etimológica vem do sânscrito, que significa a iluminação. Ou seja, o Budi, quem atingiu o nível de Budi é literalmente o Buda, é o iluminado, é aquele que conseguiu transcender a própria mente e se tornar um passo de Deus. É uma pessoa que, as tradições dizem, né, que a consciência dessa pessoa se torna tão pura que ela começa a irradiar luz por meio da sua glândula pineal na sua cabeça. E isso é curioso porque é a representação tanto no Oriente do que são os Budas, os sábios, quanto no Ocidente que são os santos, né, que tem aquela auréola na cabeça iluminada, que é o símbolo dessa consciência elevada. E lá no topo, lá no absoluto, quando o indivíduo ele consegue transcender tudo nessa longa jornada de evolução espiritual, ele chega ao nível absoluto que seria Atman, que seria Deus,
que seria o divino. E o que é esse divino? É, no fundo, reconhecer que o divino é tudo, abarca todos. Ele está presente em todas as tradições religiosas. A verdade é uma só, então, independente de quem tenha buscado essa verdade, em qual cultura, em qual momento da história humana, ele buscava essencialmente a mesma coisa. Então, é aquela coisa. Imagine que, sei lá, Buda, Jesus, Krishna, Confúcio, Zoroastro, todos os grandes mestres espirituais aí da humanidade se reunissem. Será que eles brigariam entre si? Ou eles estariam em perfeita sintonia uns com os outros? Será que o que eles quiseram ensinar essencialmente não era a mesma coisa? Adequadas a culturas diferentes, a realidades distintas, a indivíduos diferentes? Eu não fiz a analogia dos números por acaso. Como eu disse para vocês, o número 5 em algarismo, tanto quanto o V, né, nos caracteres no latim, né, dos romanos, remete à mesma coisa, à mesma ideia. Então, se a verdade é uma só, ela está presente em todas as culturas, todos os povos mesmo que partilharam disso. E é aí que surge a ideia de que existe um grande grupo de seres humanos que atingiram um elevado nível de consciência e atuam como guias da humanidade para fomentar a evolução da consciência humana, buscando a verdade e inspirando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Muitos dizem que é a tal grande fraternidade branca, outros falam que enfim, os mestres ascensionados. Não importa. O importa é que estar próximo de Deus, vamos dizer assim, nos torna mais próximos uns dos outros. Então, isso seria a manifestação pura daquilo que é Deus, vamos dizer assim. Qualquer um que transcende esse nível, invariavelmente, por compaixão, vai querer trazer o resto da humanidade para essa mesma verdade. E é o que todos esses mestres fizeram ao longo da história, não é verdade? Você também certamente já deve conhecer aí o mito da caverna de Platão, que é basicamente uma representação simbólica disto aqui. No mito conta-se que as pessoas estavam presas na caverna, alienadas, sendo manipuladas por meio de sombras, e uma determinada pessoa consegue fugir dessa caverna e vê que existe luz lá fora. Então ele se desperta da ilusão. E o que ele faz depois de perceber que todo mundo na caverna está preso, está iludido na escuridão? Ele volta depois, né, para buscar essas pessoas e falar: ei, isso aqui é uma ilusão, vamos despertar, vamos para a luz, vamos para fora da caverna. E isso é a base de todos os mitos da antiguidade. Enfim, isso aqui é a representação que você precisa entender, mítica, né, simbólica, do que é o ser humano, a natureza, no sentido mais profundo e transcendental possível. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Estudem isso em outras fontes aí, busquem conhecimento, enfim, para além do que eu estou dizendo aqui para vocês, até para vocês confirmarem esses dados todos. Isso aqui é de fundamental importância para o que eu vou dizer no próximo vídeo, que é a concepção intermediária entre o Ocidente e o Oriente, que seria a Cabala. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Fique à vontade na seção dos comentários, deixa seu like e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.